Olá amigos, vamos à nossa análise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 21 de junho. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Já convido para que você se inscreva gratuitamente aqui no canal no YouTube, Dalto Vieira Investe, parte de baixo do vídeo. Se você estiver no YouTube vai ter um botão de se inscrever e lembre-se de deixar o sino das notificações ativado para sempre ser lembrado quando tiver um conteúdo novo aqui dentro do canal. E aproveite também o conteúdo existente de aprendizado. Nessa análise de hoje, em que o Ibovespa terminou fechando o dia em queda, eu vou comentar aqui quais ativos. Vou falar aqui primeiramente do índice Bovespa, depois eu venho falando dos futuros mini índice, mini dólar, depois eu venho falando de toda essa lista aqui de ações, que completa aí basicamente 12 ações. Depois disso eu falo ali de China 11, que é um ETF, e depois eu venho falando de um BDR Coca 34. Diversos pedidos aqui atendidos que vocês registraram aqui na última análise de fechamento pregão. Primeiramente eu agradeço demais a participação de vocês aqui. Então continue. Aqui na parte de baixo, tem alguma sugestão, algum ativo que quer que a gente analise, ou eu, ou o Kaique, escreve aqui embaixo. Agradeço demais, que a gente vai olhar sempre para os comentários de vocês, para buscar aqui montar a nossa análise para o pregão seguinte dos ativos que vocês mais desejam aqui que seja abordado na análise de fechamento do pregão. Então eu vou rodar aqui a vinheta, você já aproveita esse momento para deixar seu like, seu joinha, senta o dedo aí no like, agradeço demais. Dessa forma vocês nos ajudam a disseminar o conteúdo aqui de valor que existe dentro do canal. Então vamos lá, o Ibovespa terminou o dia estável, menos 0,17%, superou a máxima do pregão anterior, mas não conseguiu ganhar muita força para cima, não conseguiu fechar acima. Mas temos um sinal de alta, né? Então, deixa eu só ajustar aqui agora sim. Temos um sinal de alta aqui no Ibovespa, que é quebrar a sequência de máxima descendente, trazendo a expectativa de ter algo para cima. Só que começou de maneira fraca. Como a tendência ainda é de baixa, ainda temos aí essa possibilidade de ter algo mais para baixo ainda. Lembrando os principais suportes, 94.900 até 92.780. Enquanto não perder essa mínima aqui, temos uma expectativa de ter uma correção, um repique de alta dessa forte queda aqui para o Ibovespa. Mas enquanto não gerar algo tão relevante para cima como a tendência de baixa, dá para ir direto lá nos 94? É possível. 94.980 é possível. Só que, enfim, o mercado ainda pode ficar um pouco mais enrolado. Lembrando, essa correção ela pode acontecer de que forma? Movimento para cima, se aproximando da média, ou movimento lateral, a média se aproximando do preço. Isso significa dizer o quê? Que o caminho mais provável, mesmo após uma correção, seria da gente ter o Ibovespa vindo mais para baixo. Para o Ibovespa gerar algum sinal um pouco mais relevante de recuperação, ele teria que gerar um fundo ascendente para cima da região em torno de 103.500 a 104.000 pontos, principalmente 103.500. Enquanto isso não acontecer, ainda continuamos dentro de um viés de baixa de curto prazo. Lembrando que é curto a médio prazo, né? Diário, semanal e mensal estão alinhados para baixo. Mini índice, gráfico de 60 minutos. Tivemos um dia em que abriu com gap de alta, mas não dá sequência. Volta aqui para baixo do topo anterior e passa a gerar sinalizações de baixa abaixo desse patamar. Perde mais um nível de suporte, esse aqui, que era resistência, virou suporte, era para funcionar como suporte, até tentou, mas agora já está como resistência. Se abrir caindo o próximo pregão, sinalizações de baixa para baixo no patamar ali de 101.325, topo descendente, pivô de baixa, fica muito mais para se buscar a operação na ponta vendedora. Por outro lado, se abrir subindo para cima dessa região, que região é essa? A região ali principalmente na faixa dos 105.715, abriu subindo, gerou fundo ascendente ou pivô de alta, foco em compra pelo gráfico de 10 ou de 5 minutos. Abriu caindo, vou botar até no gráfico de 10 ou de 5 minutos, abriu caindo, gerou sinalização de baixa aí para baixo dessa região aqui de 101.325, ou mesmo a região que eu comentei aqui, justamente 101.325, fica mais para buscar a operação de venda, topo descendente, o pivô de baixo, gráfico de 10 ou de 5 minutos. Depois disso, dólar, nós tivemos um dia de queda, de perda de mínima do que no anterior, que também abre espaço para fazer isso aqui, correção. Assim como o Ibovespa abre espaço para ter alguma correção de toda a queda, aqui também tem uma expectativa de poder ter essa correção. Com base nisso, se olharmos para o gráfico 60 minutos, está gerando o quê? Um topo descendente na última hora de pregão.
Confirmando esse topo, ou seja, abrindo em queda, fica mais para venda o topo descendente e o pivô de baixo, um gráfico de 10 ou de 5 minutos. Por outro lado, abriu o próximo pregão subindo, revertendo essa sinalização de topo no dia 60, volta o foco para compra, fundo ascendente ou pivô de alta para cima dos 569. Então o ideal é venda para baixo aí do fechamento do pregão de hoje, ou no mínimo abaixo dos 165, topo descendente abaixo de 165, e para buscar operações de compra, sinalizações de alta acima dos 169 é o que mais interessaria para compra pelo gráfico de 10 ou de 5 minutos. Na PETR4, lembrando que na abertura de cada pregão, ali da partir das 9 horas, de 9 até as 9h30, sai aí o giro dos futuros que fica aqui dentro do aplicativo DV Invest. Então você pode acessar o aplicativo lá, que lá dentro do aplicativo você vai ter giro dos futuros, mini índice, mini dólar, você vai ter ainda recomendações de swing trade, seja no início do pregão, seja mais para o final do pregão, como a gente teve hoje, eu vou comentar aqui. Então fique atento aí no aplicativo, se tiver algum ajuste de stop, de objetivo, a gente também vai fazer lá pelo aplicativo, informar isso lá dentro. PETR4, dentro do que tinha comentado ontem, a Petro ainda está dentro do movimento de queda, está dentro de uma tendência de baixa. A expectativa seria ainda poder, mesmo com o candle de alta de ontem, ainda uma expectativa mais baixista. O papel não gerou ainda um sinal de alta. O sinal de alta mais que seria a confirmação, superação da máxima do pregão de ontem, que ficou em 28,25. Não conseguiu fazer isso, queda hoje de praticamente 2%. Pode gerar algum sinal de alta? Pode, sim. Superação da máxima de hoje, 28,16. 28,16 reforça um pouco mais a chance de vir fechar esse gap. Mas lembrando, compra em Petro, na minha opinião, mais interessante em termos de relação risco-retorno, com cenário que apoia mais compra, sinalizações de alta, pode ser fundo, pivô de alta, enfim, uma sinalização de alta que você costuma usar pela análise técnica, fundo ascendente, aí, ou sinalização de alta acima dos R$29. Caminhou aqui para cima, não conseguiu ganhar força, topo descendente venda em cima de PETR4. Então ficaria mais focado aí na ponta vendedora para ação. Lembrando que ela está dentro aqui de um patamar de suporte que por enquanto está sendo respeitado, uma região ali por volta dos R$ 26,96, R$ 27 até um patamar de R$ 26,60. Então essa é a zona, a faixa principal de suporte da Petro nesse momento, dos 27 a 26,60. Por enquanto sendo respeitado pela ação. Mas dentro do que aconteceu pelo gráfico semanal, ainda fica a expectativa de poder ter algo mais para baixo, caminhar para essa região de fundo ali do semanal, lá na casa dos 25,18. A Vale 3, no dia de hoje, apresentou aí uma alta de 0,66%, superou a máxima pequena anterior. Para quem abriu compra, o stop está aqui embaixo. Compra contra a tendência de baixa, então você não exige tanto para cima em termos de movimento. Stop em 74,24. Tentando pegar um movimento aqui para o fechamento desse gap e teste da média móvel de 3 períodos. Primeiro ponto no início do gap ali, 79,35, e a resistência mais relevante vai ficar na média para o gap mesmo final lá com 81,67. No meio do caminho temos essa resistência de um fundo anterior em R$ 80,10. Então por enquanto, quem está aí dentro aguarda pelo menos mais 2 pregões para tirar o stop daqui e colocar abaixo da mínima do terceiro pregão desse movimento de subida. Ou, logicamente, se perder essa mínima, pula fora da operação. Perder essa mínima é oscilar abaixo de 74,25. Viva 3, só para mencionar, seguimos na ponta vendedora, não teve nenhuma mudança em relação à nossa venda, terminou o dia estável, foi lá em cima, perdeu a mínima, enfim, seguimos na ponta vendedora, nenhuma alteração. Tivemos aqui venda em BBSE3. Que venda foi essa, Dalton? A venda, o ativo aqui estava por volta dessa zona de resistência, é diferente essa venda. Então a tendência, a gente tenha algumas operações que são um pouco mais diferentes aqui em termos de entrada. É tomar um risco a favor do que algo que possa acontecer. E se der errado, a gente tem um stop dessa posição. Qual é a ideia aqui? Por que venda, se o ativo está vindo para cima da média? Porque depois desse movimento forte de baixo, ele anulou a tendência dela de alta. Beleza. Aqui é um processo de correção dessa queda e está batendo na zona de resistência. Qual que é a ideia? Vender aqui, que foi a venda recomendada ali por volta de 25,40, com stop na volatilidade do ativo. Então o stop fica mais aqui para cima. Então pode ir lá e bater no stop? Pode. Mas se essa ação resolver andar, resolver fazer aqui o sinal de baixo, eu tenho uma relação risco-retorno mais satisfatória. Então vou passar aqui os dados dessa operação, vou colocar aqui na tela para vocês. Recomendação então de BBSE3 por volta dos 25,40, stop em 25,99, objetivo na faixa dos 24,22. Observe que na relação 1 para 2, o objetivo já fica até um pouquinho acima dessa mínima.
Dependendo da forma como acontecer, dá até para tentar pegar um objetivo de 1 para 3, mas vai depender da forma como vai acontecer. 2,32% do tamanho do stop e 22% de alocação do capital total nesta operação. Tá? Então essa aí é a primeira posição que foi recomendada aí hoje. O outro ativo que foi recomendado venda foi a Taesa. Esse aqui já foi uma venda de sinal de baixa mesmo. Estava enrolado aqui em cima dessa zona de suporte inteira. Oscilou abaixo do patamar, dando indício de fechar abaixo. Recomendação de venda mais aí realmente para o fechamento do pregão. E tentando pegar no próximo movimento de queda. É um ativo que, olhando para o semanal, se realmente resolver andar, gera uma boa relação de retorno. Pode gerar uma boa relação de retorno. Como é um rompimento, não eu vou exigir tanto no primeiro momento em termos já de posicionar o objetivo. Mas se resolver começar a andar, a gente pode trabalhar com o objetivo até um pouco mais abaixo. E o stop ficando aqui para cima da máxima desse candle aqui. Então é uma operação mais tradicional de rompimento de zona de suporte. Então vou colocar aqui na tela para vocês também essa operação. Deixa eu colocar aqui certinho, pronto. Taesa, entrada por volta dos 39,82. Tem todos os dados dentro do app, tá? Você entra lá, qual o ponto, o máximo da entrada, aceitável, enfim, tem tudo lá informado. 40,52. O stop dessa operação, que é logo acima da máxima de hoje, 38,77 é o objetivo dela. Risco de 1,76%, um ativo de volatilidade mais baixa, alocando 25% do capital total nessa posição da Taesa. Então, por que então essa entrada? Qual o motivo dessa entrada? Porque o ativo está dentro de uma tendência de baixa. Né? Veio aqui, o topo mais baixo, estava enrolado numa tendência indefinida. Quando faz isso aqui, ela gera uma tendência de baixa. A partir desse candle já foi uma tendência de baixa. Tentou subir, bateu ali nas médias e gerou um candle forte de baixo no pregão de hoje. Voltou aqui para cima, desarma a operação, a gente encerra essa posição, que seria o stop dessa posição. Vamos ver se ela consegue gerar uma correção um pouquinho maior, seja do semanal e olha o mensal, está dentro de um movimento de baixo já no mensal, com espaço para ter correção. Se eu até mesmo colocar aqui um Fibonacci em cima desse último movimento de alta, a tendência dela é de alta no prazo mais longo, ainda tem espaço para uma região lá dos R$ 38,73, lembrando, objetivo inicial em 38,77. Se eu optar por fazer alguma mudança de objetivo, vou avisar pelo aplicativo DV Invest, aqui do meu lado, ou na parte de baixo aqui desse vídeo. Você também pode acionar o link aí que você acessa o aplicativo. Você pode acessar ele tanto pelo iOS, pelo Android e também pelo web. Tá? Então fique à vontade aí para explorar ao máximo o aplicativo. E qualquer sugestão que você também tiver para dentro do aplicativo, manda lá, tem uma parte lá de Fale Conosco, manda lá para a gente. A gente vai sempre buscar melhorar o app para atender melhor as suas necessidades. Depois disso, vamos falar aqui de BBDC4. Também um pedido aí na data de fechamento de ontem. A ação está dentro de um movimento de alta que bateu na média, ou seja, para quem resolveu comprar tentando pegar um movimento até a média, relação risco-retorno menor do que 1 para 1 já bateu. Pelo menos isso. Quem está comprado ainda, botaria stop aqui? Não, eu aguardaria mais um candle. Mesmo que seja um candle que faça isso aqui, o stop ficaria aqui abaixo da mínima desse candle. Aguardaria pelo menos mais um candle em BBDC4. Lembrando, o viés é mais de baixo nesse momento no papel. Deixa eu botar o semanal do lado de cá. O viés é mais de baixo. Foi lá bater na resistência, ainda fica com expectativa de poder voltar para essa zona de suporte. Por mais que um sinal de fundo que ela tenha gerado. Então, por enquanto, o movimento é de alta, o cenário é mais baixista, abaixo das médias, abaixo da média semanal e do diário. Então, o ativo, por enquanto, ainda o caminho mais provável é enrolar aqui e ter algo para baixo. Lógico, se voltar aqui para cima das médias, voltar principalmente para cima dessa região aqui, na faixa dos R$19,20, R$19,15, R$19,20, aí ela começa a descaracterizar essa expectativa mais negativa que eu estou comentando. Enquanto isso não acontecer, o foco maior seria, no meu caso, olhar para a possibilidade de venda nos próximos pregões. Magazine Luiza, MGLU3, que gerou um belo sinal de alta no pregão de ontem, ou seja, um grande candle de alta ali de 8,4%, bom fechamento acima de um gap de corpo, ou seja, acima dos 2,55%. Pregão de hoje, queda de 2,71%. A impressão que dá, a leitura que dá depois de um longo movimento de baixo, lembrando que ela é uma tendência de baixo de diversos prazos operacionais, diário, semanal, mensal, enfim, é totalmente alinhada para baixo. Então tem um risco maior nas operações de compra. Mas aqui está dentro do movimento de subida. Aguarda, para quem está comprado, deixaria o stop aqui embaixo dessa mínima, lá na faixa dos 2,31. Aguardaria pelo menos mais um pregão para mudar esse stop. A expectativa seria esse candle, um candle de correção, e ela tem uma expectativa maior de poder ir caminhar ali para ter algo mais para cima, ou mesmo de forma lateral,
indo em direção à média móvel exponencial de 13 períodos. Por esse motivo, não mudaria o stop agora dessa posição para quem entrou comprando contra a tendência de pensando no curto prazo em Magazine Luiza. O ZIN 5, ação que também gerou um sinal de alta no pregão de ontem, chamado ali de piercing ou de perfuração, candle que abre lá embaixo, consegue se recuperar o pregão todo ali e invade bastante o corpo do candle anterior, criando a expectativa de correção mesmo. Fez um candle hoje ainda de alta, 0,55. O candle não é de alta, né? O fechamento que é de alta. Fechamento 0,55 positivo, apesar do candle ser de baixo. O fechamento de hoje é acima do fechamento do pregão anterior. Então, fechamento positivo e apontando mais para o fechamento desse gap aqui por completo, resistência em 9,33. 9,28 a 9,33. Acima disso, o próximo nível de resistência vai ficar junto com essa região de fundo ali para trás, mais a média móvel 3 períodos, ou seja, um patamar de 9,68 até a média que está nesse momento em 9,84. Para quem está comprado também não mudaria o stop agora, guardaria pelo menos mais um próximo pregão para mudar um stop, tentando pegar no movimento de subida até a média móvel de 13 períodos. E lembrando que o Uzi Minas está dentro de uma tendência de baixo pelo gráfico diário, apesar do movimento, a tendência de baixo, mas o movimento é de subida. Isso, tendência é um conjunto de movimentos. Aqui é um movimento de subida, mas contra uma tendência de baixo. Significa dizer que eu não posso esperar tanto, em média, tanto desse movimento para cima, saber que ele tem um risco maior de estar operando contra a tendência, e se a tendência é de baixo, depois do movimento de subida gerou sinal de baixo ali mais próximo da média, foco em venda de swing trade. Lembrando também pelo gráfico semanal, a tendência é de baixo semanal, mensal está alinhado para baixo nesse momento a Uzi Minas. BRKM5, ação que deu uma estilingada para baixo e gerou um sinalzinho de alta no pregão de hoje, abrindo espaço para poder ter uma correção. Primeiro sinal para uma correção. A superação da máxima de hoje em 37,75 reforça a chance de se ter essa correção para caminhar ali para próximo da região dos 39,20 ou mesmo sendo mais otimista nos R$ 40,45. Aqui é uma região de fundo anterior, aqui é um gap de baixo e aí tem a média mais aqui para cima. Então qualquer entrada no papel seria para tentar pegar um repique de alta nesta ação aí nos próximos pregões. Tá? Para quem não entrou comprando, pode ainda buscar uma compra contra a tendência, mas a superação da máxima de hoje seria uma alternativa de fazer essa entrada. O stop ficaria aqui embaixo no primeiro momento em 36,02. E aí aguardaria pelo menos mais 2 pregões para fazer qualquer mudança de stop nessa posição. Depois de BRKM5, NTCO3, que terminou o dia de hoje em alta de 3,6%, é um ativo que vem dentro de uma tendência de baixa, em todos os prazos operacionais também. Gráfico semanal, movimento de baixa, ainda sem sinal de alta, que a superação da máxima de hoje traz um aspecto de ter uma correção. Se superar a máxima de hoje, que foi em 13,92, aumentará a probabilidade de ter algo para cima. Resistência de imediato. Faixa dos R$14 número redondo. Depois disso, por volta dos 14,45, que nessa máxima que é 14,44 sendo mais exato. E acima disso, a média móvel 3 períodos, que já está até ali no nível de um fundo anterior que foi respeitado aqui para trás. Teve esse gap aqui também de resistência respeitado. Enfim, tem uma série de resistências aí o papel. Risco maior para abrir a operação de compra contra a tendência in natura, por ser um dos papéis mais fracos aí da nossa bolsa, né? Lógico que o Magazine Luiza está bem mais fraco, Via 3 também é fraco, tem outros papéis, mas esse é um papel realmente que vem sofrendo já tem alguns meses. Depois disso, vou falar de IBRAP 4, também mais um pedido que foi feito no YouTube, aqui no YouTube, no nosso canal, aqui nos comentários. Suporte, sinalização de alta após um candle de definição, quem abriu compra. Lembrando, o viés é mais o que? O caminho mais provável. Sobe que tem algo para baixo, o lateraliza e tem algo para baixo, ou seja, o caminho mais provável ainda tem uma perda de mínima desse ponto que ela chegou. É mais provável ela bater nesse suporte, fazer isso aqui e lá em cima, é menos provável. Pode até dar certo. Se abriu compra, pode até dar certo. Aguarda mais 2 pregões para fazer alguma mudança do stop, que ficaria aqui em R$ 25,03. Resistência, primeiro, região aqui de fundo ali anterior, na faixa dos R$ 26,22 a R$ 26,25. Depois disso, outra resistência, 27,25 a 27,42, praticamente junto ali com a média móvel de 13 períodos. Após isso, vou falar de Embraer, Embre 3, que está aqui sofrendo para subir, queda forte, perde mínima ali do fundo anterior e observe o que esse fundo anterior está virando. Resistência. Teve aí mais um pregãozinho aqui, batendo ali na média, perdendo a mínima do que no anterior, fica mais para buscar venda a favor da tendência em Embraer. Falando de swing trade. Para realizar a operação de compra,
que geram a expectativa de mudança dessa tendência de baixa é sinalizações de alta acima dos R$ 12. Preferencialmente após uma correção. No preço no tempo subiu, corrigiu, sinalização de alta acima dos R$ 12, fica mais para buscar a operação de compra no ativo. Resistência mais forte justamente para a faixa desses R$ 12, 12,05, tem até ali a faixa dos 12,11. Zona de resistência então de R$ 12, mais pesada. A inicial é essa aqui, essa mínima aqui na faixa dos 11,80. Depois disso, 12 a 12,10 é outra faixa importante de resistência para esse ativo. China 11, ETF, falando que foi pedido até pensando em médio prazo, longo prazo. Vou até para um gráfico aqui mais mensal. O que nós temos no gráfico mensal é uma tendência de baixa de prazo maior, topos e fundos descendentes. Só que agora parou de cair aqui, já tem uns 2 meses, quando parou de cair aqui não intensificou a queda e gerou um sinal de alta. Nesse mês está gerando um sinal de alta. É um sinal de correção. Se eu pego aqui, ó, o último movimento de queda, coloco ali o Fibonacci, o primeiro nível de desafio, correção de 38,2% de tudo que caiu. Depois disso, 50%, seriam 7, arredondando aqui, R$ 7 reais e depois R$ 7,50, arredondando. São as resistências mais próximas. Então, por enquanto, o caminho mais provável é ter algo para cima que caminhe para a média móvel exponencial de 13 períodos. Tanto que aqui a tendência é de baixa e o movimento é de correção. Só que o movimento de correção no mensal significa dizer que o diário e o semanal já estão dentro de uma tendência de alta. Diário e semanal dentro de uma tendência de alta. Então, o diário dentro da tendência de alta e o semanal aqui do meu lado também dentro de uma tendência de alta. Ou seja, sinalizações de alta, como aconteceu aqui, cria expectativa mais positiva para o ativo. O que começa a desmontar essa expectativa e trazer um viés mais negativo é o retorno do preço para baixo da região de 6,50 a 6,40. Enquanto se mantiver acima desse patamar, o viés é mais positivo aí no curto a médio prazo para o papel, corrigindo uma forte tendência de baixa ali pelo gráfico mensal. E Coca 34, BDR que está aqui enrolado para subir, né? Bem enrolada a subida. O que isso potencializa? Uma chance maior de queda. Só que até agora, depois de um grande queda de baixa, não evoluiu e vai subindo ali devagarzinho. Então, nesse momento, é um cenário de indefinição em Coca 34. Cenário de indefinição, olhando o gráfico semanal e o diário, levíssima tendência de alta. Vou fazer de forma resumida aqui, ó. Você tem, por que levíssima tendência de alta? Porque você tem topo que rompe o topo anterior e não anda, topo que rompe o topo anterior e não anda, e tudo isso aqui respeitando essa zona de resistência aqui de um fundo anterior. Fechou uma vez ali acima e já não consegue mais fechar para cima. Então, de maneira geral, se fosse para buscar qualquer tipo de alternativa de compra, preferencialmente sinalizações de alta já acima dos R$ 52, fundo ascendente ou pivô de alta acima desse patamar. Se ficar, ou seja, aqui enrolado para cima dos R$ 52, depois gerar um rompimento de máxima, beleza, daria para buscar uma compra tentando pegar um movimento lá para a faixa perto dos 56, 55,50, R$ 56. Mas seria isso, não vejo mais outra alternativa. E olhando para o mensal, está ali sustentando em cima da média, igual já sustentou outras vezes, ou seja, um lugar onde pode parar de cair e começar a subir, mas por enquanto bem bagunçado, tendência bem definida, gráfico diário, gráfico semanal, basicamente num cenário mais de indefinição. Eu falei fraqueza na tendência de alta do gráfico diário, é mais para uma indefinição mesmo que nós temos nesse momento. É isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha nessa análise de fechamento pregão. Lembre-se também de registrar aqui embaixo seus pedidos de análise para o próximo pregão. Agradeço demais mesmo sua participação aqui com a gente. Um grande abraço e até o próximo pregão.